dia, pessoal, tá? Turma, é, eu vou só falar alguns números que eu preciso que esses números, é verdade, eu preciso que esses números me procurem, tá? No privado, tá? É, número 2, tá? Eu preciso, número 6, número 9, número 12, número 16 e número 18, tá? Gente, me mandem um oi pelo Skype e aí a gente conversa, tá? Beleza? Tá? Não precisa ser rápido, mas o bacana é que seja hoje, tá bom? Terminem de assistir às aulas e depois vocês me procurem, tá? É, gente, retomando, a nossa aula de hoje é para tirar dúvidas, tá? Dos exercícios, eu estou aqui, da página é, 23 sobre dilatação superficial, tá? Vejam bem, hoje na aula do 2B, eu compartilhei essa tela e depois alguns exercícios eu resolvi pelo chat, tá? Eles até sugeriram que eu resolvesse usando o Word, porque eu gosto de resolver em tempo real. Eu não gosto de mandar gabarito, não, porque aí vocês não entendem alguma coisa, fica em tempo real. Só que no Word, gente, matemática e física, a gente tem que inserir símbolo, que é aquela parte do equation, né? E demora. Então, eu acho mais fácil compartilhar a tela, porque aí eu mostro a resolução, e o exercício que não está resolvido, eu vou no chat. Combinado? Beleza? Então, vamos iniciar. A gente vai iniciar, todo mundo, lápis, borracha, livro, página 23. Então, vamos lá. Compartilhando aqui, certo? Olha lá. Compartilhando aqui, eu tenho o quê? Essa tela aqui, que eu vou fazer o seguinte: eu venho para cá, ó, olha aqui tudo de bom, tá? Eu venho para cá, ó. Gente, aí eu faço o nosso pincelzinho mágico, exercício um, tá? Todo mundo tá vendo essa tela, galera? Tá, né? Bom, be- beleza. Gente, o exercício um da página 23 diz o seguinte: uma placa de alumínio tem área 40 centímetros quadrados quando a temperatura é de 10 graus Celsius. Vamos continuar a leitura para ver o que é cada coisa. Sabendo que o coeficiente de dilatação superficial do alumínio vale 48 vezes 10 a menos 6, determine em centímetro a área final da placa a 60 graus Celsius. Tá. Primeiro, o que o problema dá? Ele me dá a área inicial. 40 centímetros por quadrado é o meu A0, tá? Quando a temperatura é de 10 graus, esta é a temperatura o quê? Inicial, ó, T0. Porque a final é esta daqui, T, tá? Então, se eu tenho a final e inicial, eu tenho o meu delta T, ok? E ele me deu quem? Ele me deu o beta.
48 vezes 10 a menos 6. Ele pergunta a área final. Pessoal, ele quer o A, certo? Mas para eu calcular o A, antes de mais nada, eu vou calcular a dilatação, que é o ΔA. Então, veja bem, usando a nossa equação, eu tenho ΔA igual a A0 vezes beta vezes ΔT, substituindo os valores, tá? Porque eu não tenho que transformar nada, porque ele quer em centímetro o quê? Tá? A unidade, tá? Em centímetro quadrado, que é a área. Aqui faltou quadrado, tá? Beleza, então vamos lá. O A0, 40, ó, tá aqui, ó. 40, tá aqui, tá? Beta, tá aqui, ó, ele é aqui, tá? Delta T, 60 menos 10, lembrando que é sempre final menos inicial, tá? Tá aqui, 50. É só fazer a continha. O que que ele fez? Ele pegou 40, multiplicou por 48 e depois multiplicou por 50. Multiplicou 40 vezes 48 vezes 50. Deu o quê? 9.000. E aí ele multiplicou pela potência de 10 a menos 6, que vai dar exatamente isso, 0,096. É como se vocês andassem daqui para lá 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6,0. Aí vocês têm este valor. Isso é o ΔA, mas ele não quer ΔA, ele quer o A. O A é igual ao quê? ΔA passa o A0 para cá. O A é o quê? O que eu tive de dilatação, mais a área inicial. Somando isso, porque isso passa para cá, somando, vai dar 40 mais 0,096. Resposta 40,096, ok? Centímetros quadrados. Esse é o item A. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem dar um print nessa resolução para depois. Se vocês forem tentar fazer, quem ainda não entregou, tá? Pode tentar fazer, tá? E depois me enviar, tá bom? Certo? Gente, agora o item B eu tenho o quê? A temperatura final negativa. Então eu vou ter agora uma contração e não uma dilatação. Então, o meu ΔA vai ser negativo, indicando que agora é uma contração. Então, vamos lá. Olha só, aqui. Ó, eu tenho, aqui no caso, ó, o meu A0 continua sendo o mesmo, o meu beta continua sendo o mesmo, tá? Certo? Só que agora a minha variação é menos 10, porque é final menos inicial, que vai dar menos 10, menos 20. O que que ele fez? Multiplicou 40 por 48 e por menos 20. Deu o quê? Menos 38.400 vezes essa potência de 10. Fazendo as continhas, ou seja, daqui para cá, andando 6 casas, eu vou ter este valor, menos 0,0384 centímetros quadrados. Vejam bem, o meu ΔA, pessoal, o meu ΔA é o quê? A menos A0, certo?
Ou seja, o A0 passa para cá, o meu A, porque eu quero o A, é igual a menos 0,0384, tá? Mais 40, que vai dar 39,9616 centímetros quadrados. Façam um print aí, como eu já disse anteriormente, para vocês terem a resolução, caso depois vocês tenham alguma dúvida, tá? O 2. Pessoal, o 2 é um exercício teórico, tá? O exercício 2, na realidade, ele diz o seguinte: eu tenho um anel de prata, desculpa, é o 2. Em uma aula de física experimental, eu tenho uma placa, uma chapa metálica, ela possui um orifício circular, tá? No centro, ela é aquecida de 26 para 52 graus Celsius. Como consequência desse aquecimento, o que eu posso dizer do diâmetro dela? Pessoal, não é regra de 3. Não é porque a variação de temperatura duplicou, o meu diâmetro será duplicado. Não, não, não. Por quê? A minha chapa, quando sofre um dobro de temperatura, para eu determinar a dilatação desse diâmetro, eu preciso levar em consideração duas coisas. Além da temperatura, a área inicial, tá? Desse orifício, tá? E o coeficiente de dilatação dessa chapa. Eu preciso saber de que é feito esse material, tá? Senão eu não tenho como calcular. E além da variação de dilatação, a temperatura, né? Tá? Portanto, a única coisa que eu posso afirmar com certeza é que o diâmetro vai aumentar, mas o quanto não posso saber, tá? Eu quis fazer essa colocação porque um aluno me perguntou: ah, professora, como eu tenho o dobro da variação de temperatura, o diâmetro vai dobrar. Não, 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 porque a dilatação depende da área inicial e do tipo de material, tá? Portanto, a alternativa correta é a alternativa B de bola, B de Barbie, tá? Vamos para o 3, depois o 4 e o 5 eu vou fazer no chat. Por quê? Porque não dá para, não temos a resolução, tá? Beleza? Tá? Aqui, oi, pois não. D de dado. Ah, eu falei B, né, amor? Não, é D, ó, tá certo. Eu coloquei a D, mas falei B, eu falei Barbie. Não, não, é D de duende, tá? Desculpa. Desculpa, tá? Duende, tá? De Barbie passou para duende, olha a diferença. Bom, o exercício 3. Um anel de prata. Então, ó, ele me deu o que aqui, pessoal? Opa! Ele me deu a dilatação linear, mas eu preciso da dilatação superficial, hein? Tá? Ó ela aqui, ó, tá? Como é que eu faço para ter a dilatação superficial? Multiplico por 2, lembra? Beta é igual a 2 vezes alfa. Eu sei que esse é alfa porque é dilatação o quê? Linear. Então, 19 eu multipliquei por 2. Ó aqui, ó, o 38, ok? Bom, eu tenho um anel de prata, ele tem uma área interna 4 centímetros, então é a área inicial, 4 centímetros quadrados, está a 15 graus inicialmente. Determine a dilatação superficial, então eu quero ΔA, tá? Quando o anel atingiu uma temperatura final de 115 graus Celsius. Pessoal,
Qual foi a variação de temperatura? Final, 115 menos inicial, 15. Foi quanto? 100. Nesse exercício eu tenho tudo. Dilatação é o A0. O A0 vale quanto? 4. Olha ele aqui. O beta, eu falei para vocês pegarem este valor e multiplicar por 2, porque beta é igual a 2 vezes alfa. Olha ele aqui. 38 vezes 10 a menos 6 vezes 100. Multiplicando 4 por 38, tá? E 10 a menos 6 por 100, eu vou ter o quê? 152 vezes 10 a menos 4, que andando, tá? 4 casas para a esquerda, eu vou ter 1,52 vezes 10 a menos 2 centímetro quadrado, tá? Beleza? Tá? Então, esses 3 exercícios, vocês têm acesso a um print, e aí, beleza, vocês conseguem entender. Em seguida, tá? Eu vou passar para o compartilhamento agora, ó, tá? Aqui, ó, seria o exercício 4, tá? Não tô, vou diminuir aqui. Opa, diminuir, tá? Aqui, ó, o exercício 4, pessoal, eu vou dar um pequeno zoom, tá? Ó, eu vou falar o que ele me fornece, depois a gente vai lá pro chat, porque, gente, ó, escrever usando o pincel não é muito bacana, tá? Não ficou legal, tá? No chat fica melhor, tá bom? Beleza? Então, ó, mas eu vou adiantando uma coisa. Pessoal, ó, aqui, ó, vou adiantando, ó. Bom, aqui, ó, algumas peças podem ser utilizadas, podem ser unidas utilizando a dilatação como princípio base. Considere uma chapa circular com orifício, ó. Ele me deu o diâmetro, 1 vezes 10 a menos 6 metros. Quando a temperatura é 10 graus Celsius. Primeiro, eu estou tratando dilatação superficial de uma chapa circular. A área, anotem aí, a área de um círculo é πr ao quadrado. É só o r que vai ao quadrado. Portanto, esta chapa, ela me deu o diâmetro. O raio é metade do diâmetro. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 0,5 vezes, né? 10 a menos 2 ao quadrado vezes π. Essa é a área inicial. Escrevam aí, a zero igual 0,5 vezes 10 a menos 2, tudo ao quadrado, vezes π. O π está fora do quadrado, tá? Continuando. A temperatura inicial é 10, T0, anotem aí, T0 igual 10 graus Celsius, tá? Eu quero agora, nesta chapa circular, passar uma haste metálica por esse orifício. Só que para eu conseguir fazer isso, eu preciso que esta chapa circular tenha uma área de, 2,52 π vezes 10 a menos 5 metro quadrado. Ou seja, ele me deu a área final
desta chapa. Então, coloquem aí. A igual 2,52 vezes π vezes 10 a menos 5 metro quadrado. Combinado? Estão anotando, né? A pergunta dele é: eu quero, pessoal, que vocês me calculem o T, a temperatura desta chapa, para que seja possível isso. Detalhe, anotem aí, ele me deu o beta. Por quê? Dilatação superficial, ok? Tá? Então, vejam bem, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é calcular o A zero. A primeira coisa, tá? É o A zero, tá? Como é que a gente calcula o A zero? Meio vezes 10 a menos 2. Tudo ao quadrado vezes π. Vamos lá. Agora eu vou pro meu chat, tá? A zero, pessoal. Então vamos lá. A zero é igual a 0,5 vezes 10, já esqueci, vezes 10 a menos 2, elevado a menos 2, tudo ao quadrado, vezes π. Façam essa continha. Eu tenho o resultado dela aqui, tá? Eu vou colocar já o resultado. A zero é igual a 2,5 vezes π vezes 10 elevado a menos 5. Vê se deu isso. Tem que dar 2,5 vezes 10 elevado a menos 5 vezes π. Tá? Beleza. Agora, vocês lembram que eu tenho o A e eu tenho o A zero. Então, eu tenho delta A. O que é delta A, pessoal? É A menos A zero. Então, calculem o delta A. É só substituir delta A igual. O meu A está lá no enunciado, 2,52 vezes 10 elevado a menos 5 vezes π, tá? Menos, tenho que tirar do A zero, que é 2,5 vezes 10 elevado a menos 5 vezes π. Tem que fazer essa continha, tá? Fazendo essa continha, se alguém tiver dúvida na continha, gente, a continha eu estou indo rápido porque é continha, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida, me fala. O delta a resposta do delta A vai ficar 0,02 vezes 10 elevado a menos 5 vezes π. Deu essa resposta. De novo, 0,02 vezes 10 elevado a menos 5 vezes π. Percebam. Agora a gente vai calcular o quê? Eu tenho o delta A, não tenho?
Agora eu tenho delta A, eu tenho o A0 e eu tenho o beta. Eu vou calcular o delta T para depois eu calcular o T, somar o T com o delta T para eu ter a temperatura final. Eu vou somar o T0 com o delta T. Mas vamos por partes, tá? Agora, eu vou fazer assim. No lugar do delta A, eu vou colocar delta A é igual ao quê? O meu A0, ó, vezes o meu beta, vezes o meu delta T. Agora eu vou substituir tudo aí, tá? O que é o delta A? Olhando lá, é mais fácil olhar aqui. O meu delta A é o quê? 0,02 vezes 10 elevado a menos 5 vezes π. Esse é meu delta A. Igual. O meu A0, vou olhar aqui, é 2,5 vezes 10 elevado a menos 5 vezes π. Tá. Vezes o meu delta T. Gente, olha que interessante. Antes do igual, eu tenho 10 a menos 5 e π. Depois do igual, eu tenho 10 a menos 5 e π. Como é uma multiplicação, π com π, 10 a menos 5 com 10 a menos 5, eu posso simplificar. Moral da história. Ah, tá. Tudo bem. Ó, não tem problema. Ó, a gente repete, tá? Ó, pessoal, é o seguinte, ó, eu tenho 10 a menos 5 e 10 a menos 5 de um lado de outro, eu simplifico. Eu tenho pi e pi, eu simplifico. Moral da história. Olha o que eu vou ter, pessoal. Olha só. Simplificando, eu vou ter. Olha que tudo de bom. Olha, eu vou ter 0,02, igual a 2,5, eu simplifiquei tudo, né? Vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 4, que é o meu beta, né? Vezes o meu delta T. Moral da história. Olha o que eu tenho. 0,02 igual 2,5 vezes 1,6 vezes 10 a menos 4 igual a delta T. Portanto, delta T, isolando ele, é igual a 0,02 dividido por 2,5 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 4. Gente, vocês têm tudo aí no nosso chat, tá? Delta é aquele triangulinho, delta, tá? 10 elevado a menos 4, então é 10 a menos 4, tá? Dá para entender direitinho aí. Então, ó, o delta, eu acho que é melhor do que o word. Delta, teta, resposta, né? Vai ser igual, fazendo todas essas continhas, vai dar 50. Meu delta teta é 50. Mas, no enunciado, a temperatura inicial é 10. Então, ó, delta T, tá? Delta T é igual a T menos T zero, tá? Delta T é T menos T zero, tá? Agora, gente, o delta T é 50, igual
até menos 10. Moral da história, o menos 10 passa para o outro lado somando, então o meu T é igual a 60 graus Celsius. Perguntas, pessoal? As continhas, gente, vocês vão ter que fazer para ver se chega nesse valor, tá? Vamos aguardar aí, o Matheus está perguntando alguma coisa. Esse é só o exercício 4, Lê. Ah, tá. É que o beta não foi cancelado com ninguém, entendeu? Porque delta A é igual a zero vezes beta vezes delta T. Você substitui o delta A, substitui o A0, o beta e o delta T. Eu simplifiquei π com π do delta A com o A0. 10 a menos 5 do delta A com o A0, tá? Depois eu coloquei o beta, porque ele estava multiplicando, tá? Beleza? É tudo do exercício 4, tá? Pessoal, vamos para o exercício 5, tá? O exercício 5, pessoal, ó, ele diz o seguinte: uma barra retangular. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura, tá? De 80 por 25, então vocês vão ter que multiplicar 80 por 25. Então, o meu A0, pessoal, o meu A0 é igual a 2.000 centímetros cúbicos. É o meu A0, tá? É dado no enunciado. Sofre uma elevação de. Ele está me dando um delta em Fahrenheit, não é em Celsius. Ele está me dando uma variação em Fahrenheit. Pessoal, cada variação Celsius equivale a 1,8 de variação Fahrenheit, tá? Então, ó, cada Celsius equivale 1,8, tá? Fahrenheit, certo? Então, para você passar 45 graus Fahrenheit para Celsius, eu não estou falando temperatura, gente. Eu estou falando variação de temperatura. Se fosse temperatura, vocês iam fazer TC sobre 5 igual TF menos 32 sobre 9. Isso é temperatura. Variação é outra coisa, tá? Variação, cada 1 grau Celsius de variação equivale a 1,8 de variação Fahrenheit. Então, vocês, para transformar Fahrenheit, variação, em Celsius, basta dividir por 1,8. Dividindo por 1,8, tá? Vocês vão encontrar 25 Celsius. Cidinha, e se ele desse uma variação em Celsius para transformar em Fahrenheit?
vocês iam multiplicar por 1,8. Mas sempre é dado Fahrenheit para Celsius, porque na dilatação a unidade é em Celsius, tá? Beleza? Tem que transformar, tá? É uma regra de 3. 1 Celsius equivale a 1,8 Fahrenheit, tá? 45 Fahrenheit equivale a X. É só dividir, tá bom? Lembrando, Celsius de 0 a 100, 100 divisões. Fahrenheit de 32 a 212, 180 divisões. 100 para 180 dá 1 e 1,8, tá? Beleza? Continuando. Aí ele pede o quê? Ele quer a dilatação e ele me deu o coeficiente linear. 25 vezes 10 a menos 6. Transformem em beta. Quanto? Basta multiplicar 25 por 2. Vai dar 50. Moral da história. Olha só. Delta A é igual a 0 vezes beta vezes delta T. No lugar de delta A, eu não vou colocar nada, porque ele quer delta A. Então, delta A igual, galera, o A0. Nós fizemos a continha. 80 vezes 25 deu 2.000. Vezes o beta. Nós tivemos que multiplicar por 2, porque ele deu a dilatação linear. Então, é 50 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a variação de temperatura em Celsius. Nós transformamos Fahrenheit em Celsius. Dividimos por 1,8. Deu 25. Tem que fazer toda essa continha. Delta A igual 2.000 ou 2 vezes 10 a terceira, vezes, tá? Tô lendo aí, vezes 50 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 25. Fazendo toda essa conta, delta A igual 2,5, o quê? Metros quadrados. Alternativa, agora sim. B de Barbie, tá? Beleza? Finalizou. Abrindo para dúvidas. Gente, depois vocês vão tentar fazer essas continhas, tá? Façam um print desse chat, tá? E depois vocês vão acompanhando. Delta A igual a 0. Tá bem didático, gente, eu acho. Opinião minha. Quero ouvir a opinião de vocês. Quero ver se ficou claro, se tem alguma dúvida, tá? Coloca, se tiver, coloca o exercício e a dúvida, assim facilita, tá, turma? Sem dúvida, pessoal. No dúvidas. No. Tranquilo? Bom, gente, se não tem nenhuma dúvida, beijos a todos, a todas, um grande abraço e
Tchau, galera. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Quem tem dúvida, pode perguntar. Quem não tem, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.